disponibilizar essa gravação para vocês, se puderem fazer as revisões necessárias. Uma coisa que eu tenho que dizer é que eu disponibilizei uma atividade para vocês fazerem, tá bom? Uma atividade simples, mas como todas as demais, requer um pouco de atenção, exatamente em relação a prazos. Nós, no ensino à distância, essa interação muitas das vezes é prejudicada, né? E acabamos, em alguns momentos, extrapolando o prazo. Acaba a gente não fazendo a atividade, acaba ficando sem nota, o que complica um pouco a vida de vocês. Então, por favor, avisem aos demais que não estiverem presentes, para que vocês possam estar realizando a atividade. Não é algo nada complexo, é dentro do que nós já vimos, é dentro do que vocês já conhecem, pode ser palavras simples, não precisa ser nada complexo, não. Como as demais atividades que vocês fizerem. Qualquer coisa, pessoal, qualquer dúvida, vocês podem e devem estar me consultando, tá bom? Entrem no WhatsApp, podem mandar mensagem, podem estar entrando em contato da melhor forma possível, por e-mail, pelo WhatsApp, que vocês decidirem, ok? Vou até dar a câmera aqui, fechar para que a conexão fique um pouco melhor. Então vamos dar andamento. Na última aula nós vimos um pouquinho sobre a arte medieval, né? Fiz uma revisão histórica de como se dá a arte até então, e as principais características da arte que cai no Enem são essas que nós estamos vendo, a história da arte em si. Ao terminarmos, depois da arte moderna, contemporânea, nós vamos entrar numa temática mais focada em alguns aspectos artísticos, mas que precisa da história da arte como fundamento. Ela é a base. Ela ajuda a nos sintonizar entre da onde houve o surgimento, os avanços, as principais características e mudança, principalmente a importância que a arte tem nas nossas vidas. Muitas das vezes as pessoas não dão credibilidade, né? Acreditam que a arte não é importante. Na verdade, o intuito da disciplina é mostrar o contrário, que a arte ela tem um importante papel e teve uma significância ao longo da história, ajudando o homem a criar novas maneiras de se expressar, criar ferramentas necessárias e acabou resultando nas nossas modernidades. Então, nós vimos um pouquinho sobre o aparato da arte medieval, o sintonizarmos no contexto da época. Nós vimos a arte românica, e eu fiquei de passar hoje um pouco da arte bizantina, que ela não foi tratada na aula anterior. A arte bizantina tem uma característica totalmente voltada ao cristianismo. Ela surge exatamente no momento em que o cristianismo ele passa a ser reconhecido como religião. Então, a religião ela acabou tendo um papel fundamental na arte bizantina, principalmente pelo reconhecimento do imperador romano chamado Constantino, que através de uma ortogácia, que é o ato de você aceitar e criar uma doutrina. Então, isso foi realizado através do Édito de Milão, que é como se fosse uma legislação da época. Isso resultou numa proibição e perseguição aos cristãos. Na verdade, houve uma fusão do cristianismo com o governo romano, com o Império Romano. Isso transformou e surgiu a Igreja Católica. E com isso surgiu a arte bizantina, que foi uma arte especializada em propagar também o cristianismo. Então a arte ela se contextualiza como também o nome paleocristã, paleocristã, que significa pós, cristianismo. Então é uma arte que fundiu o governo com a religião. E isso tudo resultando em obras também gigantescas, de grande renome, e criou uma ruptura das perseguições que haviam. O Império Romano ele perseguia muitos cristãos. Então, diz a lenda que Constantino ele teve um sonho
Aí, nesse sonho, ele acabou se convertendo ao cristianismo. E criaram um mecanismo de unir o Estado e a Igreja. Tanto que a Igreja, ela chegou a um ponto na Idade Média a ser mais forte até mesmo que o próprio regime. O regime romano, ele sucumbiu e a Igreja permaneceu. Em determinados momentos da história, ela tinha muito mais poder do que o próprio governo. Ela se tornou a representante do Criador de Deus aqui na Terra e sendo a responsável por levar a pessoa ao céu ou ao inferno. Tem até um livro muito bem construído que retrata esse contexto, que é a Divina Comédia de Dante Alighieri, que é um livro fantástico. Aqueles que tiveram oportunidade de ler um dia, eu A aconselho. gente Um livro fez muito um bom. trabalho de português sobre esse livro. Pois é um livro muito fantástico. Né? Através dele surgiram várias peças. Até a Rede Globo já produziu algumas minisséries. Acho que eu esqueci qual o nome, não sei se é Boca do Inferno. Tem o nome de uma minissérie que a Globo fez exatamente sobre retratando a Divina Comédia. Muito bom livro. Então, as manifestações artísticas eram feitas principalmente em pinturas em catacumbas e sepulcros, como retrata muito a questão da religião. Então, a religião tida como um meio que permite você ter uma comunhão com Deus, ter uma comunhão com o grande Criador. Como ninguém quer ir para o inferno, então a religião e a arte e o governo passaram a andar abraçados em si. E o governo ele viu uma questão também de lucrar, porque agindo na fé das pessoas, as pessoas passavam a dar as contingências, que era aquele valor monetário responsável por amenizar a situação do pecador perante Deus. Isso resultou com que a Igreja Católica ela fizesse um polimento financeiro importantíssimo. Né? Com dinheiro, com grandes riquezas, ela passou a crescer mais do que o próprio Estado. Temos aí um exemplo né, da pintura paleocristã. Então, se vocês ouvirem falar paleocristã, é a mesma coisa que bizantino. Então, nós temos uma catacumba de Santa Priscila em Roma, construída no século II. Então, imagina a quantidade de tempo aí que tem essa pintura. Então, ela surge a partir da aceitação do cristianismo, como nós já vimos. Então, é uma arte que ela tende a ressaltar aspectos religiosos, principalmente associados a Jesus Cristo, né, e com a criação do cristianismo católico, tivemos também a adoção de novos santos. E a arte realmente ela se propagou bastante, principalmente na parte das esculturas também. Então nós tínhamos características de esculturas, pinturas retratando o cristianismo. Outras características também da arte bizantina que nós podemos citar, caráter majestoso que demonstra poder e riqueza, ou seja, Deus acima dos homens, ligação direta com a religião católica e demonstração clara da autoridade do imperador ao considerado sagrado. Foi uma forma também de controle, porque tudo até então são desígnios de Deus. Tem uma série bacana, apesar de ter muita violência e conteúdos pornográficos né, também, eu acho que acaba limitando a faixa etária para assistir a série, que é Spartacus. Mas retrata muito bem essa questão de todas as maldições ou benfeitorias, beneficências são resultados da ação divina. Então, se você é pobre, escravo, ou uma pessoa miserável, se você é um rico, é tudo desígnios de Deus. Então, isso também surgiu como um aspecto de controle, que a religião ela se tornou e foi criada como um mecanismo de controle para aqueles povos. Então, eles viviam muito em guerras, e a partir do momento que houve a criação do cristianismo fundido com a religião católica, nós tivemos uma pacificação dos povos. Por incrível que pareça, as guerras romanas, as perseguições, as mortes, as matanças foram muito minimizadas com a criação dessa fusão religiosa.
e isso acabou resultando em épocas de paz, o que permitiu com que as sociedades se evoluíssem bastante nessa questão social. Bem, frontalidade também, na qual a representação das figuras em posição frontal e rígida, então eu já começo a criar algumas formas mais dentro da perspectiva, diferente dos egípcios, né, que faziam as esculturas de forma lateral. Então, os artistas eles tinham também algumas limitações, eles não tinham liberdade para se expressar, eles não podiam usar sua criatividade. Tudo era convergido em aspectos religiosos. Então, eu tinha que fazer os meus desenhos desde que não fugisse ali do aspecto cristão. Isso foi ruim, porque a arte ficou limitada. Eu libero você para fazer a sua criatividade, mas tem que ser tudo focado dentro do aspecto cristão. Isso é algo um pouco negativo daquela época. Então, os mosaicos, por exemplo, são quadros, desenhos feitos pela combinação de pequenas peças. Então, esses mosaicos, eles retratavam o imperador, a sua esposa, e fazendo esse vínculo de Jesus e Maria. Era sempre assim. Temos aí um exemplo da Basílica de São Vital, em Ravenna, na Itália. Então, o imperador ele mandou realmente construir igrejas, né, onde os convertidos pudessem se reunir para rezar. Então, as igrejas passaram a serem construídas nessa época, né, e a arquitetura bizantina ela teve essa caracterização dos templos construídos, templos religiosos, dentro de um contexto cristão. Começaram também um dos materiais utilizados nessa construção foi o ouro. Então, o ouro passou a ser um item, né, um elemento artístico cultural da época. As igrejas eram desenhadas, esculpidas, detalhadas com ouro, mostrando, então, a riqueza e o poderio da religião naquela época. Bem, alguns exemplos da arquitetura bizantina, nós temos as basílicas de São Apolinário e São Vital, em Ravenna, temos as igrejas de Santa Sofia, em Istambul, obra de autoria do matemático Antônio de Tales e de Isidoro de Mileto, cuja construção foi feita entre os anos 532 e 537. E são igrejas, construções aí milenares que existem até hoje. Quem tem condições, espero que um dia na minha vida eu consiga visitar essas grandes obras construídas pela humanidade. Um aspecto que eu gosto muito é de visitar essas regiões, ver a arquitetura, ver o desenho, a forma, a sutileza e os detalhes que eles tinham. Até comentei com vocês, né, nós temos aqui no estado, tem a cidade de Goiás, tem Pirenópolis, tem algumas caracterizações artísticas das igrejas. A de Goiás Velho, cidade de Goiás, que é um nome atualizado, é fantástica, é muito bonita a igreja. Lógico, nós temos a região do Rio de Janeiro, de Ouro Preto, pela riqueza em si, são obras realmente mais relevantes que as nossas. Mas as nossas são muito bonitas também, as que existem aqui no estado. Se vocês tiverem a oportunidade de visitar, é algo que eu aconselho. Bom? Bem, temos a Basílica da Natividade, em Belém. Essa Basílica da Natividade, ela é o centro praticamente do cristianismo católico, onde vários peregrinos, várias pessoas, mundo afora, vão nessa região, porque é lá que é tido aonde o menino Jesus nasceu. Então, Jesus Cristo nasceu numa gruta, então eles construíram uma igreja, que é a Basílica de Natividade em Belém, que é onde Jesus Cristo supostamente nasceu. E foi construída entre os anos de 327 e 333. Indicava cerca de 2 séculos. Ela foi incendiada cerca de 2 séculos depois das guerras ali. Bem, essa daí fica em Istambul, na Professor, Turquia, sim. a arte bizantina foi na época do nascimento de Jesus Cristo? Desculpa, como é que é?
a arquitetura bizantina tem Hum. característica na época que Jesus Cristo nasceu? Não, na verdade é o seguinte, 300 anos depois, né, propriamente, Ah, foi onde 300? houve o casamento entre a igreja e o Estado. Ah, Porque tá. até então o Império Romano, ele combatia muito os cristãos, ele perseguia, crucificava os cristãos. E aí o imperador Constantino ele teve um sonho, nesse sonho teve muito sofrimento, né, e aí apareceu a figura de Jesus, muito similar àquela que Paulo teve no caminho de Tarso, né? Quando Jesus aparece para ele e diz, por que tu me persegues? Então Constantino ele teve um sonho, e esse sonho foi muito aflito, foi algo muito que mudou praticamente a visão que ele teve de perseguição dos cristãos e decidiu unir o útil ao agradável. Criou o catolicismo a partir então desse sonho e isso resultou na criação da igreja em si, da igreja católica. Que aí surgiu os templos. Só um minutinho. Então aí surgiu os templos. Não sei se eu consegui te responder, tá? Sim, professor. Obrigado. A casa do senhor é movimentada, professor. Pois Interessante. é, muito movimento, Toda hora do senhor, o telefone, cachorro lá, alguém é tá cachorro, né? Parece que tocando. é uma coisa aqui complicada, viu, gente? Ai, mas a gente consegue alinhar. Bem, então vocês, assim, o período, ele teve essa distinção, tá? Entre o início da era cristã e do catolicismo, tá bom? Então, o Império Bizantino, ele não começou com o nascimento de Jesus Cristo, mas sim com a adoção do cristianismo no Império Romano. Então, o Império Romano é que criou a Igreja Católica a partir dos pressupostos cristãos, ok? Então tá, vamos prosseguir. Como é que é? Professor, você poderia repetir essa última parte que o senhor falou? Aqui Repito, cortou pra mim. tá bom. O Império, ou a arte bizantina, ou Império Bizantino, propriamente dito, ele começou a se fundar no momento em que o Estado ele se uniu à religião, porque até então o Império Romano ele perseguia os cristãos. Aí Constantino ele mudou, ele pegou, ao invés de perseguir, ele aderiu o cristianismo ao Estado, criando a Igreja Católica. Então, a partir daquele momento, Roma passaria a adotar apenas um tipo de religião, que foi o cristianismo. Então, surgiu, a partir dali, a Igreja Católica. Então, é interessante porque o Império Romano, ele assim como os gregos, eles tinham várias divindades, vários deuses entre si. Então, assim como os gregos também. E aí, a partir desse momento, eles criaram o moniteísmo, né? A crença em apenas um Deus. Então, foi uma ruptura, assim, se vocês pensarem na época, foi algo assim, uma mudança muito drástica. Você tinha vários deuses, aí de repente você agora vai passar a ter um Deus só. Só que aí também teve os santos, né? Então a forma deles politeísta acabou sendo preservada. Apesar de eu ter um Deus majoritário, né, eu também tinha os outros santos ali, cada santo se especializado em uma área. Então, a Igreja Católica surgiu a partir daquele momento. E a arte bizantina, ela retratou exatamente esses aspectos, de ter um cunho religioso nas pinturas, nas esculturas, porque até então você não tinha desenhos, não tinha imagem, nada de Jesus, não, porque você era perseguido. Então, os cristãos na época, eles viviam escondidos, eles não podiam mal se reunir, ainda mais expressarem de forma artística, né, a sua religião. Então foi interessante que... Então eles até começaram a adoração, né? A dominação, né? Porque liberaram ao culto deles, né? Sim, exatamente. Exatamente. Que liberaram, criaram todos os rituais, né, católicos. Isso foi bom que apaziguou, né, gente? Não teve mais guerras em relação a
essa questão religiosa. Para vocês terem uma ideia, as guerras que nós temos lá no Afeganistão, naquela região árabe, de matança mesmo, por causa da religião. E o catolicismo, ele se transformou em algo de paz, né? Tanto que depois de Lutero, ele teve a revolta, né, de Lutero contra a Igreja Católica, e aí ele criou o protestantismo, né, porque o protestante é quem protesta contra a Igreja Católica. E surgiu os evangélicos desse meio termo. Mas todos, apesar das diferenças de dogmas, há brigas, há controvérsias, mas não há morte como nós temos na região lá do Oriente. Né? Eles matam pela religião. Aqui não, há apenas discussões entre um ponto de vista e o outro, mas indiretamente todos vivem de uma forma harmônica. Professor, desculpa interromper, eu me perdi um pouco. O que o senhor estava falando sobre os santos? O que eu falei sobre os santos? Sim. Tá, os santos, eles foram uma forma de manter a questão do politeísmo, entre aspas, né? Porque, apesar de cristianismo ele ter a figura central de Jesus, então o catolicismo ele pegou algumas características dos deuses que eles tinham. Naquela época, havia a propagação do politeísmo. Você tinha vários deuses, a qual você fazia as oferendas, as rezas, para cada um deles de forma específica. E aí, o que acontece? O cristianismo, o catolicismo em si, ele acabou aderindo aos santos como figuras de outros deuses, né? Pessoas que tinham uma característica católica muito acirrada, considerados santos. E a partir disso, essas pessoas, ao morrerem, eles faziam intermediações, né, entre Deus e os homens. Da mesma forma que nós tínhamos na Grécia, na Roma mesmo antiga, antes da adoção do cristianismo. Então, isso tudo resultou na confecção, né, da Igreja Católica. Então, eu tenho o centro, que é Jesus Cristo, mas também eu tenho os santos, que são outros deuses também. Tá bom? Não tem a figura de Deus, mas eu rezo para ele, né, eu faço as oferendas para que ele possa fazer a intermediação, né, com Jesus. Certo? Então, dentro desse contexto, a Igreja Católica é politeísta? Eu não posso dizer assim, diretamente politeísta, literalmente. Por quê? Porque o politeísmo é você ter vários deuses. A Igreja Católica ela é mística, é uma mistiçagem. Por quê? Porque eu tenho a figura de Deus, de Jesus, né, o Criador e tudo, mas eu tenho os outros santos que eu faço oração. Mas eu faço essa oração de uma forma intercessora, para que eles me ajudem em determinada benfeitoria. Então, assim, literalmente, eu não delego a um santo a figura de um Deus, mas pelo ritual que eu tenho, fazer minhas oferendas para aquele santo, as minhas rezas, eu acabo dando uma representatividade de Deus para ele. Se eu conseguir ser claro. Professor, é como se fosse, então, tipo, a mitologia grega, que seria, tipo, só com um deus, e os santos seriam os semideuses? Tipo isso? Isso. São pessoas que, pela conduta santa aqui na Terra, né, uma conduta muito próxima aos desígnios que a religião exige de você, então essa pessoa ela era considerada santa. Porque Deus ele dá poder para essas pessoas fazerem milagres. Então, para ser santo, você tem que ter milagre. Um milagre nada mais é de você receber uma dádiva divina que excede as leis da física normal. Então, por exemplo, igual Jesus que transformou a água em vinho, ou uma cura, por exemplo, milagrosa, alguma coisa nesse sentido. Tá bom? Então, esse é o milagre. Você receber algo que a física não explica, algo que excede aos limites da física. Então, a ideia da arte bizantina
foi uma arte focada em ajudar a manutenção da religião católica. Você desenvolver ali os prédios, edifícios, os templos católicos, foram as primeiras igrejas cristãs que surgiram. Porque até então os cristãos eram perseguidos, então eles se encontravam em lugares que não eram comuns. Nas próprias catacumbas eles se encontravam, em lugares refugiados. Eles eram perseguidos. Então foi ótimo para a sociedade na época, porque unir o Estado e a religião trouxe grandes benefícios, principalmente o fim do extermínio, das matanças, das crucificações. E foi algo que evoluiu também a sociedade em si. A religião sempre era uma forma de amenizar as guerras. Então isso foi muito tratado pela arte bizantina. A arte bizantina, o foco dela é religião. Então, aí surgiu a modelagem dos santos, as pinturas das igrejas, então tudo foram construídas durante esse período. Beleza? Então vamos prosseguindo aqui. Então nós temos aí, por exemplo, dá para ter uma ideia da Santíssima Trindade, dos anjos. Então isso tudo foi criado durante a arte bizantina. Então quando vocês puderem vir aqui na região de Goiânia, Trindade, né, nós temos uma basílica, que é uma igreja enorme, dá para vocês verem o poderio católico, um templo muito bem construído. Temos também um grande templo que fica em Aparecida do Norte, na região de São Paulo, ali, no estado de São Paulo, também muito bonito e que retrata esse tipo de arte. A campainha, professor, ó. É o telefone aqui. O professor tá mais pedido que o telefone da Anel. Briba! Tá difícil hoje. Ricardo, Ser vendedor, sim. Uai, Seus fãs, professor. a igreja da Aparecida do Norte é em São Paulo? Eu já fui lá. Sim, muito bonita. Como... Ela é muito bonita. Tem a da Aparecida do Norte, né, a igreja que fica lá em São Paulo. E nós temos aqui a de Trindade também, que são bonitas. Né? Eu acho que eu fui na de Trindade, porque não sei. Eu tenho que ver com meu pai. É porque eu não lembro. Eu tinha uns 10 anos quando eu fui. Pois é, são obras lindas, muito bonitas. É bom, pessoal, eu gosto de, assim, você vê a fé da pessoa, né, em ação. Então, a fé é algo muito individual. E a igreja, eu acho que é um caminho que leva ao aumento da fé, né? Isso ajuda bastante. Pode falar. Eu fiquei 7 dias na estrada indo para Trindade de cavalo. Oh, coisa boa. Aí é bom, gente. Acho que todo passeio, vocês adquirirem cultura através desse passeio, não tem coisa melhor. Eu tenho vontade de ir para Trindade de bike. Mas bom, ele é tão longe assim não, dá para vocês organizarem. Dá para vocês organizarem. Tem pessoas que viajam muito de bicicleta. Eu já fiz, eu faço de boa lá, CC. Como é que é? Eu dou conta de ir lá de boa, só preciso de alguém para acompanhar. Eu já andei o máximo que eu andei de bicicleta, na época que eu tinha idade de vocês, idade de 16 anos, média, 15 anos, foram 80 quilômetros. Eu já andei 130 já. Pois é, ó. 130 você já está em Goiânia. Daqui em Trindade é mais uns 30 e 40. Dá pra vir, sim. Tem gente que vem a pé, pessoal. Pra você ter uma ideia. Ô, Ricardo. O ano que eu fui, saiu um pessoal de Morrinhos e ele chegou depois da gente. Só que eles foi a pé. Eu saí de Caldas e a gente foi pra Trindade. Só que demora, o cavalo cansa muito. Entendi. Pois é, gente. Bem, se puderem vir, é algo bacana para vocês conhecerem. Bem, voltando aqui, vocês já ouviram falar do mosaico. Né? O mosaico foi algo criado e bem utilizado na arte bizantina. Eu acho fantástico o mosaico, porque é você pegar pequenas peças, e cada peça você juntar como se fosse um quebra-cabeça para montar uma figura maior. O mosaico é uma arte fantástica. Já vi grandes desenhos construídos dessa forma.
Então, cada pedra tem uma cor distinta e a combinação dessas resulta nas figuras em si. Tá? Muito bonito. Bem, então, nós vimos aqui já essa caracterização, né, do bizantino, que está muito focado aí na religião. Então, essas manifestações artísticas são encontradas principalmente nas igrejas e também nos castelos. Tinha o intuito de adornar, bem como de instruir as pessoas sobre os temas da religiosidade. Adornar é instrumentalizar, é você convencer alguém, você fazer um ressalto sobre aquilo. Em relação ao estilo gótico, nós vamos ver agora, a decoração, né, românica era mais simples e também, né, a bizantina era bem mais simples do que a gótica. Nós vimos a arquitetura românica na última aula, que eu comentei com vocês, e agora vamos adentrar na origem do termo gótico, que ele já tem um estilo muito mais sofisticado, muito mais detalhista. Ele foi criado exatamente quando o renascentista Giorgio Vasari se referiu de maneira pejorativa a esse tipo de arte, o termo gótico. Ele traça um paralelo com os godos, né, povo bárbaro que invadiu e destruiu Roma em 410. Então ele expressa sua rejeição ao Império Romano e cria uma ruptura. Mas, como todas as artes, pessoal, nunca você tem uma arte isolada. Você usa conhecimentos de outras artes e incorpora nessas. Então, o estilo gótico, apesar de ter surgido pelo renascentista Giorgino Vasari, como uma forma de ruptura e de crítica a Roma, ressaltando os povos bárbaros, ele é uma arte que praticamente ele pega características romanas, principalmente os arcos e tudo. Aí o que eles fazem com os arcos? Ao invés de ter um formato totalmente circular, né, o arco ele tem um formato circular, já o gótico ele tem uma hipérbole. Eu tenho uma cedência na extremidade, mas eu crio como se fosse uma pequena pirâmide arredondada. Então, a principal diferença, caracterização é essa. Uma pirâmide arredondada? Isso, eu falo assim, porque o arco ele é bem perfeito, né? No estilo gótico, ele cria como se fosse uma pirâmide bem arredondada, né? Eu não deixo o círculo como os romanos tinham, eu crio alguma deformação. Aí fica como se fosse uma pequena pirâmide arredondada. Tá? Se você olhar, por exemplo, aqui, ó, você vai ver que ele parece uma pequena pirâmide, mas não é uma pirâmide, tá vendo? Meio arredondado. Olha o telefone tocando. Rapaz, já pus esse telefone longe, mas não tem jeito. Deixa ele tocar aí. Não é campainha, não? Não, telefone. Vai, professor, vai lá atender. Não, estou em aula, não posso atender, não. O povo aqui de casa são idosos, né? Então eles acabam não querendo atender. Aí a pessoa insiste, às vezes é o Itaú também pedindo alguma coisa. Às vezes é os preços de São Paulo também, professor. Ninguém Também, sabe, tem eles também. Aí ficam aí. Mas a gente vamos andando aqui. Bem, então na arquitetura gótica, pessoal, eles usam também os vitrais, né? Então os vitrais, eles ficam muito bonitos quando a incidência solar bate naqueles vidros, nas pinturas, e aí você vê o brilho resplandecedor, né? Então dá aquela imagem de personificação do santo em si. Então você olha assim, acha bonito aqui. Então essas igrejas, até hoje, pessoal, a igreja católica, ela tem os vitrais, aquelas igrejas mais sofisticadas. Eu lembro quando eu morava em Porangatu, a igreja católica ela era muito bonita, os vitrais eram fantásticos. Eu achava uma arte, uma coisa assim, muito, muito bem construída. E nos seminários, os padres veem muito o aspecto artístico. Não sei se vocês sabem, mas no seminário eles trabalham muito, eles que acabam fazendo esses desenhos. E fica muito bonito, né? Então, a outra característica, além dos vitrais, as construções eram muito elevadas. Então, foi a arte gótica que fez com que as igrejas elas fossem construídas com uma elevação muito alta. Então, assim, a ideia é que quanto mais alto, mais perto de Deus estaríamos. Tem até um hino que até toca naquele filme Titanic, né, que eu quero estar mais perto de ti, né, que é mais ou menos nesse
nessa ideia, né? Quanto mais alta a construção, mais perto de Deus eu vou estar. Então, por isso que as igrejas passaram a ser construídas em morros, bem no alto do morro, eles construíam as igrejas, né? Para dar aquela ideia de onipotência. E pensa só para vocês verem, né? Você vai numa igreja evangélica, não está no morro, né? Se constrói próximo da sua casa, quanto mais perto, melhor. Já as igrejas católicas, elas eram construídas dentro da caracterização gótica nos lugares mais altos. Então, quanto mais alto estiver, mais perto de Deus eu vou estar. Então, essas construções, elas eram, né, construídas com esse intuito, de serem grandes elevações. Então, da mesma maneira que na arte romênica, as pinturas e esculturas góticas tinham como principal tema a religião. Então, a religião, ela é o foco, o cerne que orbitam todas as demais temáticas. Os vitrais, que eu já mencionei, eram muito comuns nesse período, eram feitos de vidro, repleto de cores, representavam temas religiosos. Então, aí tem aquele formato arredondado, na qual eu comentei com vocês, formando rosáceas, os mosaicos. A arquitetura é o resultado também de avanços técnicos obtidos pelos consultores, pelos arquitetos. Então, a gótica ela tem essa caracterização bem atípica, bem diferenciada. Bem, as igrejas, uma igreja gótica muito bonita, é a igreja que foi construída lá na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro. Então, é uma igreja fantástica. Depois vocês pesquisem aí, igreja no Rio de Janeiro, arte gótica. Tem uma também de Santa Maria, que fica no Rio de Janeiro, fica bem no morro. Aonde você está no Rio de Janeiro, saindo da Zona Sul, né, você vê o Cristo Redentor e também vê a igreja. Então, a igreja fica bem no alto do morro, a de Santa Teresa. Então, muitos peregrinos vão até ajoelhados para essa igreja. Muito, muito bonita. Né? E a iluminação através dos vitrais também são bem característicos. Eles usaram vidro para ressaltar a ideia do santo, da onipotência. Realmente, você olha assim o santo, aquela luz bate nos vitrais, dá uma áurea naquele desenho, e fica muito bonito. Olha aí, por exemplo, esse exemplo da rosácea aí no interior da abadia de Saint-Denis, na França. Muito bonito. Dá para vocês perceberem aí. Ah, rosácea é o quê? Rosácea, pessoal, nada mais é do que eu pegar pequenos vidros, né, e juntando, formando uma figura no formato de uma rosa. É parecido muito com mosaico. Só que o mosaico, eu faço o quê? Eu uso pequenos blocos, né, pequenos azulejos, desenhos com cores distintas, e na soma destes representam a imagem. A rosácea independentes, que vão caracterizar um formato de uma rosa usando os vitrais. Olha que visão mais bonita. Então, quando o sol bate ali, fica muito bonito, dá um resplendor, dá uma hegemonia, né? Você entra na igreja, você vê aquela figura do poderio. Hoje, apesar dos séculos terem passado, eu às vezes eu fico assim, espiritualmente falando, dá um pouco de temor, né? Quando eu entro numa igreja muito antiga. Mas isso é uma coisa espiritual minha mesmo. Mas é bonito, é resplendor, é fantástico esse tipo de arte. E como eu falei para vocês, ó, é uma pirâmide, como se fosse um triângulo, meio que arredondado. Né? Dá para vocês verem aqui. Então eles pegaram o arco do Império Romano, porque o arco ele é perfeito, né? Ele é um círculo. E aí parece uma hipérbole. Eu não sei assim um nome dado característico disso aqui, o que seria mais relacionado. Hipérbole então, é o círculo perfeito, professor? É o círculo certinho? Não, a hipérbole ela é um círculo deformado. Né? Se você pegar na matemática e ver lá a hipérbole, ela tem uma caracterização mais parecida com esse formato de desenho. Né? O círculo perfeito já é dos romanos. Né? Vocês lembram? Os gregos eles usavam o quadrado, os romanos o círculo. E já a arte gótica, por exemplo, que surgiu da ruptura do Império Romano, né? As pessoas não gostavam do Império Romano, e aí eles já fizeram uma pequena deformação do círculo. Então ele não é um círculo, ele parece aí... Eu vou pesquisar o nome direitinho desse formato e trago para vocês na próxima aula.
parece um pouco com aqueles arcos do Rio de Janeiro, do Carnaval, aquele símbolo, né? Então, ele é um círculo meio que deformado. Parece como se fosse uma pirâmide, assim, arredondada. Isso é hipérbole. Isso é hipérbole. É um Ok. formato geográfico, matemático, quando você faz a construção do eixo X e Y. Então, a hipérbole ela tem mais ou menos esse formato aí. Mas é bacana, porque ela consegue manter a estrutura toda em cima também, da mesma maneira como um círculo, como um arco perfeito. Então, assim, diferença básica entre a arte românica e a gótica é exatamente isso. A romana ela tem um círculo, né, a metade de um círculo cortado. O grego já é um quadrado, as obras, os pilares, entre os pilares as formas, e o gótico já é esse formato similar aí a uma pirâmide. Outra característica diferenciada. Bem, a escultura, ela já tem a questão da verticalidade também, ou seja, levando para o alto, e o naturalismo, ou seja, o representar a figura mais próxima do ser humano. Aí temos aí o Giovanni Pisano, né, 1305, o Cavaleiro, aí já é uma autoria desconhecida, tudo na Catedral de Bamberg, na Alemanha. Então, as esculturas, elas passam a ter vidas. Então, essas artes vão influenciar a Renascença. Nós temos o grande, né, o Da Vinci, né, que nós vamos ver, né, a arte na Renascença, próximo encontro. Então, a gótica ela tem essa caracterização de dar vida aos formatos, às esculturas. Então, quanto mais a representatividade do ser humano estiver dentro de uma obra de arte, mais gótica ela é. Então, vocês viram, né, que a gótica, ela tem uma caracterização mais detalhista. E também houve as misturas. Assim como os egípcios misturavam aspectos dos animais aos homens, né, criando aquelas obras, a gótica nós temos os gárgulas. Só que os gárgulas, eles já misturavam a monstruosidade do homem, ou seja, aquele aspecto pior, mais feio da Gárgula aí é humanidade. foda, professor. Eu acho massa. Pois é, os gárgulas surgiram ali. Então, o interessante é que nas igrejas, nas construções, eles colocavam alguns gárgulas representando espíritos malignos que eram destituídos da graça de Deus. Então, os gárgulas eram a forma de você criar os demônios. Então, os demônios eram as figuras dos gárgulas nas igrejas. Então, eles colocavam assim, que os demônios eles estão perto de você, mas dentro da igreja você vai estar o quê? Protegido. Sempre protegido de Deus. Então, assim, sempre na igreja você vai ter o inimigo, né? E vai ser também Deus, vai ter Jesus. Então, vai ter sempre essa guerra entre o mal e o bem. Os gárgulas representando o mal, né, e Jesus, o Deus, o libertador. Então, essas figuras, elas ficavam no telhado das igrejas góticas, né? Interessante que na arte bizantina nós não tínhamos o mal, a representatividade do mal, nós só tínhamos o bem. Na gótica, eu já tenho essas características. Então, essas pequenas diferenças, pessoal, é que acabam caindo no Enem, né? Você vê lá, figuras góticas. Era qual tipo de arte? Ou góticas, não, desculpa, os gárgulas. Eram característicos de qual tipo de arte? Então, essas características assim, mais marcantes na arte é que vocês têm que estar sempre atentos. Bem, já estamos terminando, né? Então, a pintura gótica, ela transmitia também o mesmo naturalismo, simbolismo religioso da escultura e da arquitetura. Ou seja, cada vez eu representando com maior rigor de detalhes a humanidade. Então, quanto mais representativo, mais realista eu estiver um quadro, eu vou acabar entrando dentro da cultura gótica. O interessante, pessoal, é que a cultura gótica é que passou-se a desenvolver os quadros. Os primeiros quadros, que não eram registros fotográficos, eram feitos através de pinturas. Então, a própria arte gótica, ela ajudou os artistas a construírem quadros retratuais, representativos. Então, se você pega, por exemplo,
Dom Pedro I, né, o quadro de Dom Pedro I, ele foi construído graças à pintura gótica. Foi através da pintura gótica que eu comecei a fazer retrato das pessoas, a criar aquelas figuras, né, os desenhos cada vez mais o quê? Naturalistas, cada vez representando mais a natureza humana. Os vitrais, como eu mencionei para vocês, né, que são os pedaços coloridos de vidro, eles usavam chumbo para unir, para construir os portais ali. Deixa eu ver mais o que. Nossa substituição da luz por fundos dourados. Bem, os grandes e principais expoentes da pintura gótica, nós temos aí o Giotto di Bondone, que foi o que criou a arte gótica, propriamente dito, e o holandês Jan van Eyck, que também foi um grande artista ali da arte gótica. Bem, outra forma aqui, deixa eu ver, a substituição da luz por fundos dourados, bem como a figuração dos personagens religiosos com pouco volume. Bem, então acho que o que eu tinha para falar para vocês da arte gótica bizantina era essa, pessoal. Desculpa aí o barulho, né? Parece que esse horário sempre acontece alguma coisa que acaba atrapalhando um pouco a acústica aí de vocês. Mas vocês vão desculpando, tá bom? Alguma dúvida? Alguma dúvida até então? Não, é só para vocês saberem que eu sou normal como vocês, né? Tem barulho, tem tudo aqui. Anima a aula, professor, deixa mais divertido. Cheio dos contatinhos, hein? Não, vocês também, viu? No meu caso, é só São Paulo que liga para mim. Seu som, né, professor? Eu queria que meu celular tocasse igual do ligando. seu, professor. Como é que é, gente? Queria que meu celular, minha vida, fosse movimentada igual do senhor, que os cachorros latissem, o celular tocasse toda hora, assim. Queria ser animado também. Gente, vocês têm que tomar cuidado com o que vocês desejam, porque pode acontecer. É verdade. Na hidratação.